Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que alegria poder estar aqui novamente com vocês para a gente juntinhos meditar mais um pouco no texto bíblico da Palavra de Deus. Hoje vamos falar do primeiro voo da palavra, Atos capítulo 8, parte 4. Leia lá, depois vem para cá para a gente juntinhos meditarmos mais um pouco na Palavra de Deus. Atos capítulo 8, parte 2 hoje. Episódio de número 809, 10ª temporada. Joia demais a gente poder se debruçar sobre o texto bíblico da Palavra de Deus e meditar com o coração aberto, em oração, em temor, em reverência. E o que é mais importante, o que aprendemos, colocar em prática na nossa vida, porque só assim é manifestado o poder da Palavra de Deus, quando ela é praticada em nossas vidas diárias, senão nada acontece. Portanto, aqueles que foram dispersos, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, isso é claro. Providência e graça trabalham juntas. Jerusalém, ela era um centro natural da vida religiosa, mas era para ser um centro de propagação, não de concentração e retenção. Veja, pregar a palavra é a maior função da igreja cristã. A palavra pregada era a palavra dada. Os apóstolos a deram. Era eminentemente a palavra de Cristo. Foi dada pelo Espírito Santo com dons e sabedoria especiais. Foi confirmada para nós. A palavra pregada era a palavra provada. A conversão a comprovou, a vida da igreja ilustrou, a atitude da corrupta igreja judaica mostrou que era uma nova palavra que era necessária para o mundo. A pregação, ela precedeu a escrita. Veja que um testemunho individual, o batismo de perseguição, seguiu o batismo de inspiração. O mundo não quer verdades especulativas, mas práticas, a palavra da vida, provai e vede, etc. Nós temos a responsabilidade universal pela difusão da verdade. A verdadeira concepção da igreja e de um corpo de crentes é que eles creem e, portanto, falam. A posse da palavra é responsabilidade. O estado do mundo exige uma fé em atividade e ação em cada cristão. Veja, meus queridos ouvintes, que as orientações da providência divina são a verdadeira orientação da atividade espiritual. Dispersos foram eles contra a vontade, portas abertas, oportunidades ampliadas. É perigoso antecipar a preparação divina. Vigie à noite, pois a hora mais escura, ela precede o amanhecer. Mantenha um centro verdadeiro e firme de onde partir e para onde retornar. Jerusalém continuou sendo a sede da sabedoria e autoridade apostólicas. Deus não é o autor da confusão. A maior atividade, ela não precisa romper a vida religiosa ordenada. Avivamentos e excursões evangelísticas, elas devem sempre manter um ponto de convergência. Não busque lugares tranquilos de descanso, mas esferas de trabalho. Que Deus determine a paz. Sucesso e decepção no trabalho cristão ocorreram. Veja o capítulo 8, versículo 5 ao 25. Nós devemos considerar algumas coisas aqui e pontuar para a gente.
Os obstáculos do caminho, a saber, o povo de Samaria era até certo ponto estrangeiro. Eles provavelmente eram menos amigáveis do que aqueles que eram totalmente estrangeiros, pois a sua ligação com os judeus, como seus vizinhos próximos, havia levado aos mais amargos ciúmes, animosidades, adversidades e diferenças. Eles estavam sob o feitiço de um impostor hábil e poderoso, versículos 9 ao 11. Felipe, ele aparece aqui no contexto e no texto, ele apresenta ao povo a única grande variedade que eles precisavam conhecer. Ele pregou-lhes a Cristo, versículo 5. Os obstáculos, eles devem ser realmente enormes se não houver corações dispostos a responder quando um Salvador outrora crucificado, agora exaltado, é pregado, cuja morte é o sacrifício pelo pecado e que se oferece às nossas almas como nosso Senhor vivo e amigo imutável. A verdade pregada, ela foi confirmada por provas impressionantes e alegres do poder divino. Eles deram atenção vendo os milagres que ele fez, versículo 6. E grandes maravilhas foram realizadas em seu meio, tão numerosas e benéficas que houve grande alegria naquela cidade. Eles deram atenção unânime, versículo 6, eles creram e confessaram sua fé, versículo 12, foram batizados, tanto homens como mulheres. Versículo 13, o próprio impostor fez profissão de fé e houve confirmação daquela obra, tanto humana quanto divina. A humana foi que os apóstolos enviaram Pedro e João, que testemunharam e reconheceram a obra como genuína, versículos 14 e 15. E quanto à prova divina, versículo 17, o Espírito Santo desceu sobre eles em dádivas milagrosas. Não há golpe mais desanimador que possa cair sobre o coração de um fervoroso pregador cristão do que descobrir que os seus convertidos, ou quase convertidos neste caso, não mudaram realmente de ideia, mas apenas de crença e religião. Muito amargo deve ter sido o cálice para a comunidade cristã em Samaria quando Simão fez a miserável exibição de si mesmo registrada no texto, versículos 18 e 19. Ou ele havia sido completamente insincero o tempo todo, ou, como é mais provável, ele estava convencido de que Felipe e os apóstolos eram donos de grandes poderes que ele não conseguiria obter. Seja o erro de Simão uma simulação culposa ou um erro blasfemo, foi repreendido com uma severidade quase terrível, versículos 20, 23. Que evidentemente afetou e até assustou o feiticeiro, versículo 24. Em tom de severidade incomum, como a ocasião exigia, Pedro rejeitou a proposta infame de receber dinheiro pela transmissão do poder divino e assegurou consequentemente a Simão que ele ainda estava nas profundezas da loucura e do pecado, dos quais nada, além de um arrependimento sincero, poderia livrá-lo. Também nós podemos ter grande sucesso em nosso trabalho. Nós temos todos os elementos necessários para o sucesso se usarmos a verdade salvadora necessária, as exigências beneficentes que brotam de fontes cristãs, que promovem a causa cristã, a presença do Espírito Santo de Deus na igreja, no nosso meio e nas nossas vidas. Nós estaremos sempre sujeitos à decepção. Alguns que acreditamos possuir a verdade e estar sob seu poder vital se mostrarão apenas tocados por ela, ou meros impostores, enganadores. Apesar dos dolorosos reveses, nós podemos agradecer a Deus pelo bom trabalho realizado.
Foi com corações alegres e gratos, nós podemos ter certeza, que os apóstolos voltaram para Jerusalém, versículo 25. Eles não haviam se esquecido do mago Simão, jamais se esqueceriam daquele momento decepcionante em que ele fez sua oferta humilhante. Mas, afinal, ele estava em segundo plano, escuro, distante. À sua frente, à plena vista de suas almas alegres, estava o testemunho que haviam prestado por seu mestre, a igreja que haviam reunido, a boa obra que haviam realizado em Samaria. Pregar a Cristo, Atos 8:5, é o propósito central. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo, Atos 8:5. A expressão aqui usada ela é frequente nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, pregando o Evangelho, pregando a palavra, pregando a paz por Jesus Cristo, não cessando de ensinar e pregar Jesus Cristo, pregando o Senhor Jesus. Jesus a quem Paulo pregou, segundo a pregação de Jesus. A ideia correta de pregar é anunciar, proclamar, declarar uma mensagem. Os antigos profetas do judaísmo, eles eram verdadeiros pregadores, assim como os anjos em Belém e também João Batista. Filipe, o evangelista, ele foi para Samaria, onde havia uma expectativa tão intensa do Messias quanto a que se podia encontrar entre os judeus. E aos samaritanos, Filipe proclamou que o Messias, o Cristo, havia chegado na pessoa de Jesus de Nazaré e que sua ressurreição, que foi abundantemente comprovada, era a atestação, a prova suprema de que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O que está envolvido, meus queridos, e incluído na pregação de Cristo, pode ser melhor descoberto pela consideração de alguns casos ilustrativos. Primeiro, Cristo pregou a si mesmo, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e seus pontos eram a necessidade dos sofrimentos de Cristo e sua subsequente ressurreição, e a verdade absoluta da messianidade e senhorio de Cristo. Segundo, o comando de Cristo, ide por todo o mundo, etc., nos remete ao anúncio dos anjos em Belém. Eles preparam um Salvador e não uma salvação. Terceiro, os apóstolos pregaram Cristo no Pentecostes e na cura do homem coxo e declararam que Jesus havia morrido, ressuscitado e que havia sido exaltado com o poder salvador presente. Quarto, Estevão pregou em sua defesa, a messianidade e a morte do Senhor Jesus, encerrando com uma firme declaração de que ele havia ressuscitado. Quinto, Filipe pregou ao eunuco e seu tema foi Jesus, a chave das profecias, sofredor e triunfante. E sexto e último, Paulo pregou ao carcereiro de Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo. A peculiaridade da pregação primitiva era, evidentemente, a apresentação aos homens de um Salvador pessoal, vivo, com quem os homens podem ter relações pessoais para a sua salvação plena. Portanto, a verdadeira pregação deve apresentar um Cristo vivo aos homens, como tendo tudo para eles, capaz de ser tudo para eles e de fazer tudo neles. E assim a verdadeira pregação de Cristo, ela abrange toda a sua obra redentora. Meus queridos, pregar Cristo o apresenta diante dos homens em seu berço, em sua cruz e com sua coroa. Em seu berço, o Cristo encarnado, o homem divino, esse é o mistério de Belém. Na sua cruz, o Cristo em sacrifício, o divino sofredor, este é o mistério do Calvário. Um Salvador sofredor e com sua coroa, um Cristo em triunfo, um Rei divino. Esse é o mistério do Monte das Oliveiras. E assim nós pregamos Cristo, o homem divino, nosso irmão,
E com essa pregação nós despertamos o interesse nele. Pregamos Cristo sofredor que nos atrai a si em simpatia e amor. Não vos comove isso? A todos os que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor semelhante à minha. Nós pregamos Cristo Rei e vos convidamos a todos vocês a curvar-se agora e a submeter-se agora ao seu gracioso e santo reinado. Aleluia. Meus queridos, se Deus espalhou seus servos para semear a palavra, quem somos nós para guardá-la apenas para nós? Que desculpa pode restar haver a uma igreja que possui a palavra viva, mas se cala diante de um mundo sedento? Oh, louvado seja, Senhor Deus. O Senhor fizeste da perseguição uma estrada para o Evangelho. Concede-nos a coragem de pregar Cristo em cada caminho aberto, de anunciar Tua palavra com fidelidade e amor, de sermos testemunhas vivas de Tua graça, onde quer que a Tua mão nos leve. Que o fogo do Teu Espírito Santo nos disperse, não para longe de Ti, mas para perto dos perdidos. E que cada coração ele seja alcançado pela alegria, aleluia, de Jesus Cristo, do Cristo proclamado, do Cristo crido, do Cristo reinando no berço, na cruz e agora com a coroa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.